Era a madrugada do dia 1º de setembro de 1939, quando o jovem de 22 anos, Otto Schmidt, sobrevoava as cidades polonesas a mando da Alemanha de Hitler. Otto refletia em seu diário. É estranho pensar que a partir de agora, a qualquer instante, essas milhares de pessoas abaixo de mim poderão morrer por bombas minhas. E elas sequer sabem disso. Naquele ano começava a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito do século XX e certamente um dos mais cruéis da história da humanidade. A Segunda Guerra moldou o que o mundo viria a ser. E para entender como ela começou, as suas fases, principais batalhas e consequências, eu vou fazer aqui um breve resumo para você. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, muitos acreditavam que aquela tinha sido a grande guerra para acabar com todas as guerras. E de fato ali foram criados mecanismos para evitar que um novo conflito de escala global se repetisse. Criaram a Liga das Nações, celebraram um tratado de paz, mas justamente este, que deveria ser um tratado para promover a paz, acabou sendo uma das principais causas para o início da Segunda Guerra Mundial. Isso porque as potências vencedoras da Primeira Guerra, sobretudo França e Inglaterra, impuseram à Alemanha o famoso Tratado de Versalhes. Esse tratado, ele culpabilizava a Alemanha por todo o primeiro conflito e impunha sanções severas ao país. A Alemanha perdeu territórios e colônias, teve seu exército reduzido e limitado, a economia foi prejudicada, a indústria prejudicada e, além disso, a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações altíssimas às potências vencedoras. A economia alemã, então, não conseguiu se recuperar, entrou em colapso e teve um golpe fatal com a crise de 1929, a maior até então registrada. Com o fim dos investimentos estrangeiros, o país estava imerso numa crise profunda, uma inflação altíssima, uma moeda que não valia mais nada, desemprego, fome e milhões de alemães sentindo-se humilhados pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Ali surgiria um sentimento de revanche, um ressentimento que seria cooptado por regimes bastante conhecidos e muito autoritários. Nesse cenário de crise global, os governos democráticos, liberais, passam a ser questionados. O medo do comunismo é emergente desde a Revolução Russa de 1917. E assim, o fascismo e o nazismo começam a se apresentar como alternativas possíveis e as únicas capazes de combater a crise e a expansão do socialismo. Esses governos, entretanto, eram supremacistas e dependiam da guerra para se fortalecer. A busca pelo espaço vital era um dos seus elementos principais. E assim, o Japão, que também tinha interesses expansionistas, se alinha com Alemanha e Itália para formar uma coalizão que na guerra viria a ser chamada de Eixo. Hitler então inicia o seu projeto de reestruturação da Alemanha e para isso começa deliberadamente a descumprir o Tratado de Versalhes. Anexa a Áustria em 1938, o que era uma clara proibição do Tratado de Versalhes, e tem pretensões na região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia. França e Inglaterra poderiam agir imediatamente com armas e bombas, mas preferem recuar no que ficou conhecido como a política do apaziguamento. Uma política que queria evitar novas guerras e, para isso, fez concessões à Alemanha nazista. Hitler ganharia a região dos Sudetos e os ingleses ficariam tranquilos e satisfeitos sabendo que haviam evitado uma nova guerra por meio da diplomacia. Pelo menos era o que pensava o primeiro-ministro ao retornar para casa feliz com o Acordo de Munique. O acordo que, segundo ele, eliminaria a possibilidade da guerra e traria paz para o seu tempo. Down the bright straight road towards a new understanding in Europe. And so at Hitler's Munich headquarters, the agreement that has made the biggest headlines since the armistice.
Let no man say that too high a price has been paid for the peace of the world until he has searched his own soul and found himself willing to risk war and the lives of those nearest and dearest to him. Let no man criticize the bargain that the statesmen of Britain and France have struck until he has attempted to add up the total price that might have had to be paid for any other settlement, a price in death and destruction. That price will not be paid. There will be peace. It's the greatest diplomatic triumph of modern time. The Prime Minister comes home, home to an empire filled with joy and relief, home to a welcome that he will never forget. And he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. O Acordo de Munique, portanto, foi muito celebrado como uma garantia de que não haveria uma nova guerra. Finalmente, as potências vencedoras tinham dado um jeito de frear os interesses expansionistas de Hitler. Mas, na verdade, Hitler planejava descumprir também esse tratado pouco tempo depois. Ele desejava invadir a Polônia, um país aliado e protegido por França e Inglaterra. Mas para evitar ter que lutar em duas frentes, Hitler adota uma estratégia essencial. Ele envia um de seus ministros para negociar secretamente com a União Soviética um pacto de não agressão. O famoso Pacto Germano-Soviético foi realizado entre a Alemanha e a União Soviética para que as duas não entrassem em conflito. E Hitler ainda prometia que a União Soviética, ao não interferir em suas batalhas, garantiria para si metade da Polônia. E assim foi feito. Em 1º de setembro, conforme narrado no início do vídeo, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Isso porque, ao invadir a Polônia, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E todo o conflito, então, tem início. Nos primeiros anos, o eixo parecia incontrolável. A Alemanha de Hitler dominou em poucas semanas a Polônia. Depois, conseguiu conquistar diversos territórios na Europa. Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, até mesmo a poderosa França é rapidamente dominada pelos nazistas. A Inglaterra fica sozinha, mas o seu primeiro-ministro Winston Churchill recusa-se a fazer acordos com Adolf Hitler. Ao contrário, o primeiro-ministro busca manter a moral inglesa elevada com seus famosos discursos pela rádio. Com as forças de Hitler juntando-se na costa francesa, a apenas 80 quilômetros da Grã-Bretanha, Winston Churchill também dirigiu-se à nação. Da Câmara dos Comuns o mundo todo ouvia. Vamos ouvir agora o pronunciamento do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill. Não vamos desistir nem falhar. Nós vamos até o final. Vamos lutar na França. Vamos lutar nos mares e oceanos. Vamos lutar com crescente confiança e crescente força no ar. Vamos defender nossa ilha, custe o que custar. Vamos lutar nas praias. Vamos lutar nos campos de pouso. Vamos lutar nos campos e nas ruas. Vamos lutar nas montanhas. Nós nunca nos renderemos. Nesses primeiros anos de guerra, a Alemanha parecia imparável justamente por conta do seu modelo de guerra que ficou conhecido como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Os soldados, a infantaria, os tanques,
avançavam de uma maneira arrasadora e simplesmente destruíam o local sem dar chances para o inimigo, o que era uma estratégia bastante diferente daquele modelo de trincheiras adotado na Primeira Guerra, em que muitas vezes, por anos, os soldados ficavam nas mesmas posições. Desta vez não, desta vez a escolha foi o avanço muito rápido e com destruição em massa. Mas em 1941, a Segunda Guerra ganharia novos rumos, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética ao lado dos aliados. Isso acontece porque o Japão havia feito um ataque surpresa aos Estados Unidos, que nem estava na guerra. O Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, e causou a morte de milhares de americanos. Como resposta, o presidente dos Estados Unidos anuncia que entraria na guerra contra o Japão. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que guardará sempre uma infâmia, os Estados Unidos da América foram súbita e deliberadamente atacados por forças navais e aéreas do Império do Japão. É óbvio que o planejamento do ataque começou há várias semanas. Durante esse intervalo, o governo japonês procurou deliberadamente enganar os Estados Unidos com declarações e expressões falsas de esperança na paz contínua. O ataque de ontem às Ilhas Havaianas causou sérios danos às forças militares americanas. Eu lamento informar que mais de 3.000 vidas americanas se perderam. Não importa o quanto levemos para superar essa invasão premeditada, o povo americano, em seu justo poderio, alcançará a vitória absoluta. Por causa desse ataque covarde e não provocado do Japão, eu peço que o Congresso declare o estado de guerra. Em 1941 também, Hitler acaba descumprindo o Pacto Germano-Soviético, para variar, e invade a União Soviética na famosa Operação Barbarossa, que contava com mais de 3 milhões de soldados. Esse foi um dos maiores erros estratégicos da guerra por parte da Alemanha, uma vez que o inverno rigoroso e a resistência do poderoso exército soviético ia minando pouco a pouco o exército alemão. Entre 1942 e 1943, aconteceu uma das batalhas mais importantes e decisivas da Segunda Guerra, a Batalha de Stalingrado. Ali, o cerco dos soviéticos acabou derrotando os nazistas, o que representou uma vitória fundamental para os aliados, que agora tinham um caminho para Berlim. E se os soviéticos avançavam pelo leste, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra desenvolveram sua própria operação militar para libertar a França. Eu estou me referindo, claro, ao famoso Dia D, ao desembarque nas praias ao norte da França, na Normandia, um momento marcante da Segunda Guerra, também muito representado em filmes sobre a Segunda Guerra, já que é um momento em que os aliados conseguem abrir uma nova frente para libertar a França e avançar também em direção à Alemanha. A operação, apesar das milhares de mortes, é um sucesso e eles conseguem também avançar em direção a Berlim. A guerra parecia estar próxima do fim. E na Itália, grupos de resistência, conhecidos como os partigiani, começam a enfrentar as tropas fascistas e nazistas no país. Em dado momento, já no fim da guerra, conseguem reconhecer e capturar Benito Mussolini, que tentava fugir.
Mussolini é morto pelos partigiani e exposto em praça pública. Aquele momento parecia demonstrar que o fascismo estava sendo extirpado da Europa. O próximo seria Adolf Hitler. É em abril de 1945 que finalmente os soviéticos conseguem cercar Berlim. A capital alemã virou um campo de ruínas e os símbolos do nazismo começam a ser retirados e bombardeados. No bunker subterrâneo onde se escondia, Adolf Hitler percebeu que a guerra estava perdida e em 30 de abril de 1945 ele se suicida. Poucos dias depois, a Alemanha se rende, mas a guerra ainda não havia acabado. No Pacífico, o Japão continuava lutando, recusando-se a se render. É então que o presidente americano toma a decisão de dar o seu recado final. Uma vingança por Pearl Harbor, mas também uma demonstração de poderio militar perante inimigos futuros. Os Estados Unidos desenvolvem as primeiras bombas atômicas que seriam jogadas em pessoas. A bomba de Hiroshima é devastadora e mata mais de 70 mil pessoas em instantes. Não satisfeitos, os Estados Unidos jogam outra bomba na cidade de Nagasaki, que matam cerca de 40 mil pessoas. A guerra ali acabava, o Japão se renderia diante daquelas milhares de mortes. Os efeitos da bomba seguiriam por muitos anos, e os Estados Unidos demonstrariam ao mundo o seu poder. A Segunda Guerra deixou mais de 70 milhões de mortos, cidades inteiras destruídas, países devastados e milhões de refugiados. A Alemanha foi ocupada pelos países vencedores e dividida posteriormente entre eles. Mais tarde, inclusive, fizeram um muro que dividiria a capital entre socialistas e capitalistas. Na cidade de Nuremberg, os nazistas foram levados a julgamento e o mundo conheceu os horrores do Holocausto, o assassinato sistemático de mais de 6 milhões de judeus, além dos campos de concentração e de morte que a Alemanha nazista desenvolveu para massacrar todos os inimigos do regime. A ONU então é criada para evitar novas guerras de escala global, e em 1948 ela aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos, protegendo todos os seres humanos do mundo, independentemente de nacionalidade, cor, religiosidade, etnia, etc. O Estado de Israel é criado para abrigar a população judaica remanescente, mas isso também vai levar a novos conflitos, já que a população que vivia na região da Palestina não vai aceitar de bom grado essa situação. Estados Unidos e a União Soviética emergem como as duas superpotências globais e começam a disputar sob todas as óticas qual era o melhor modelo econômico, qual era o melhor tipo de sociedade, capitalismo versus socialismo, que marcaria a famosa Guerra Fria. E o mundo então entraria numa nova bipolaridade. Enfim, o mundo nunca mais seria o mesmo, e a Segunda Guerra Mundial deixou marcas e feridas que até hoje não são totalmente curadas. Por isso, é importante estudar a Segunda Guerra para que os seus horrores nunca mais se repitam.